Notação científica. No estudo de potência, a gente tem que ter um capítulo à parte sobre notação científica. E a gente começa com a potência de base 10. Todo número positivo pode ser escrito como uma potência de base 10. Para alguns casos, isso pode ser feito com muita facilidade. Por exemplo, o número 1, que é 10 elevado a 0. O número 10, que é 10 elevado a 1. O número 100, 10 elevado a 2. O número 1000, 10 elevado a terceira. O número 10.000, 10 elevado a quarta. O número 100.000, 10 elevado a 5. O número 1 milhão, 10 elevado a 6. Depois nós temos 10 milhões, 10 elevado a 7. Note que sempre o expoente representa o número de zeros que acompanha o número 1. O mesmo ocorre com os números decimais que você vai ver agora, só que agora a gente tem 0,1. Vai ficar 10 a menos 1. 0,2, duas casas depois da vírgula. Então, 10 a menos 2. 0,001, que é 1 milésimo. É 10 elevado a menos 3. Aí você tem 10 elevado a menos 4. No entanto, na maioria dos casos, fica difícil você escrever um número como potência de base 10. Esses cálculos mais trabalhosos, a gente usa o logaritmo, que é o nosso próximo capítulo, outra aula de vídeo. Notação científica. Para evitar o trabalho de escrever números com muito algarismos, os cientistas introduziram uma linguagem, a notação científica. Na notação científica, a gente vai usar a letra M, que é o número que vem antes da vírgula, e duas casas depois da vírgula. O número que vem antes da vírgula deve variar entre 1 e 9. Então, aqui a gente vai ter 1, alguma coisa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, alguma coisa. Depois da vírgula, você só pode usar duas casas decimais. Lembrando de arredondar sempre que necessário for. Vamos observar aqui o número 14. O número 14, naturalmente, tem uma vírgula aqui no número 4. Para que ele fique em notação científica, você precisa ter um número inteiro e uma vírgula. Então, você vai ter que andar daqui para cá. Vai obter 1,4 vezes 10. Como você andou uma casa decimal, vai ser 1,4 vezes 10 a 1. O número 854. Você está com a vírgula no número 4. Vai andar uma casa, ainda tem duas casas decimais antes da vírgula. Vai ter que andar mais uma casa. Vai obter, então, 8,54. Como você andou duas casas decimais, uma, duas, você, então, vai ficar com 8,54 vezes 10 a segunda. 47 centésimos. 0,47. Para ficar em notação científica, você deve ter um número e vírgula. Aqui você tem um número antes da casa, 0, não pode. Para ser notação científica, tem que ficar assim, ó, 4,7. Você tem que andar uma casa para o lado direito. Então, vai ficar 4,7 vezes 10 a menos 1, porque você andou uma casa decimal. Aqui você tem 0,025. Você vai ter que andar uma casa e vai atingir o 0. Anda mais uma casa, você atinge o 2, que é um número entre 1 e 9. Então, você vai poder usar o número 2. 2,5 vezes 10 a menos 2. Porque você andou uma, duas casas. Olha esse número agora. Você tem aqui 0,00928.
você vai ter que andar uma casa e ainda tem um zero. Anda a segunda casa, ainda tem um zero. Anda a terceira casa e chega no número 9. Então, você vai ficar com 9,25. Só que você tem que prestar atenção aqui, ó. O número depois de 5 é 8. Esse número é maior que 5, que obriga que 5 seja arredondado para mais. Então, por causa do número 8, o 5 é arredondado para mais. Então, vai ficar 9,26 vezes 10 a menos 3. Porque você andou 1, 2, 3 casas para atingir o 9. Vamos ver se assim você compreende melhor. Você tem 0,0000453. Sua vírgula está aqui. Para transformar em notação científica, você vai ter que mover a vírgula até atingir aqui. Então, vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ficar 4,53 vezes 10 a menos 4, porque você andou 4 casas para o lado direito. Então, 4 casas depois da vírgula, certo? Olha lá onde estava a vírgula, você andou 4 casas depois da vírgula. Então, a vírgula foi para a direita. O expoente, então, aqui fica negativo. Vamos agora transformar esse número que você está vendo aqui. Vamos anotar um número aqui. Veja que a vírgula está aqui. Você vai ter que andar 3 casas, mais 3 casas, mais 3 casas para chegar num número diferente de 0. Então, nós vamos andar 3, 6, mais 3, 9 casas. Então, vai ser 5,6 vezes 10 a nona. 9 casas antes da vírgula que você teve que andar. Então, a vírgula foi para a esquerda, o expoente fica positivo. Por exemplo, os astrônomos medem a distância entre as estrelas usando uma unidade chamada ano-luz, que é a distância percorrida pela luz durante um ano, ou seja, 9 trilhões 500 bilhões de quilômetros. Para facilitar, nós escrevemos esse número aí, que é a representação do ano-luz. Agora, olha o tanto de zero que você tem aqui. Se você tivesse que operar, multiplicar, dividir esse número, ia dar muito trabalho. Por isso, a gente usa a notação científica. Para usar a notação científica, você vai contar onde está a vírgula e aonde ela vai parar. Ó, nós vamos ter que mexer a vírgula essas 3 casas, não vai adiantar, mais 3 casas, mais 3 casas. E aí, quando ela anda as últimas 3 casas, chega no 9,5. Então, você andou 3, 6, 9, 12 casas. Então, é 9,5 vezes 10 à segunda. Certa estrela está a 1,2 milhão de ano-luz do Sol. Sabendo que um ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros, determine em quilômetros a distância entre essa estrela e o Sol. Para isso, vamos guardar isso aqui, para que você lembre-se sempre, isso vai te ajudar em qualquer prova de vestibular ou concurso. O número 1000 pode ser escrito como 10 elevado à terceira, 1 milhão, 10 à sexta, 1 bilhão, 10 à nona, 1 trilhão é 10 à 12ª. Convém que você memorize esses números, para que você não se esqueça quanto que 1000 é 10 à terceira, 1 milhão, 10 à sexta, 1 bilhão, 10 à nona, e 1 trilhão, 10 à 12ª potência. Isso vai te ajudar a resolver vários problemas de vestibular, de questões do Enem. Se 1,2 milhões é 1,2 vezes 10 à sexta, e 9,5 trilhões, que é o ano-luz, é 9,5 vezes 10 à 12ª potência,
Basta, então, você multiplicar um valor pelo outro. 1,2 vezes 10 à sexta, vezes 9,5 vezes 10 à segunda. Você vai ficar com 1,2 vezes 9,5. Bota as potências de base 10 juntas para você conservar a base e somar os expoentes. 1,2 vezes 9,5 vai dar 11,4. E aqui você conserva a base e soma o expoente. 6 mais 12, que vai dar 18. Só que aqui ainda não está em notação científica. Lembre-se que para estar em notação científica você tem que ter um número inteiro, vírgula e 2 casas decimais depois da vírgula. Aqui você está tendo 2 casas antes da vírgula, não pode. Então a gente vai ter que transformar. Nós vamos ter que pegar a vírgula que está aqui e andar para cá, andar uma casa para cá. Então aqui, quando você andar, vai ficar 10 elevado a 19. Então é 1,4 vezes 10 a 19. A massa do átomo de oxigênio é 2,7 vezes 10 a menos 23 gramas. Escrever a massa de 1 bilhão desses átomos usando notação científica. 1 bilhão é 10 elevado a 9. Então, nós temos que fazer 10 elevado a 9, 2,7 vezes 10 a menos 23. Multiplicando, então, você vai conservar a base aqui, somar os expoentes. Então, você vai ficar com 10 a menos 23 mais 9. Então, vai dar 2,7 vezes 10 a menos 14. O corpo humano possui essa quantidade imensa de glóbulos vermelhos. Nós temos que escrever esse número em notação científica. Não se desespere com o número de casas, é só você se lembrar. Olha onde a vírgula está parada e aonde você quer levar ela. Lembre-se sempre que você tem que ter um número inteiro, depois a vírgula e 2 casas depois. Só que aqui, na hora que você traz a vírgula para cá, a segunda casa é o 0, então você pode omitir essa casa. Então, ó, vamos andar a vírgula. 3 casas, mais 3, mais 3, mais 3 e mais uma casa para chegar num número com vírgula significativo. 3, 6, 9, 12, mais 1. Então, nós andamos 13 casas decimais. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 a terceira. Vai ficar 2,5 vezes 10 a 13ª potência. O Sol é uma estrela mais próxima da Terra. Seu diâmetro mede aproximadamente 1,39 vezes 10 elevado a 6 quilômetros. Sabendo que a medida do diâmetro, sabendo que essa medida que foi dada sua é o diâmetro, qual é a medida aproximada do raio, que é a metade do diâmetro? Primeiro você tem que ver que ele quer esse valor dado em metros. Então, nós vamos ter que transformar o quilômetro em metros. Para isso, a gente tem que lembrar que 1 quilômetro vale 1.000 metros. Então, 1 quilômetro vale 10 elevado a 3 metros. O diâmetro que nós temos é 1,39 vezes 10 à sexta quilômetros. Vamos transformar para metros, então. 1,39 vezes 10 à sexta vezes 10 à terceira. Multiplicando, conserva a base 10, soma o expoente. Vai ficar 6 mais 3, 9. Então, o diâmetro em metros é 1,39 vezes 10 à nona metros. Como a gente quer, não é o diâmetro, mas sim um raio, então a gente vai ter que dividir essa medida por 2. Pega o diâmetro e divide por 2. 1,39 dividido por 2 dá 0,695 vezes 10 à nona. Basta você dividir a primeira parte aqui, ó. Feita a divisão, você tem que transformar em notação científica, lembrando sempre que você vai mover a vírgula uma casa aqui para atingir o primeiro número inteiro diferente de 0. Então, vai ficar 6,95 vezes 10 a menos 1, porque você andou uma casa decimal. Você já tinha 10 à nona, então vai ficar 6,95 vezes 10 à oitava.
O ser humano respira 10 litros de ar por minuto. Calcule o volume de ar que 1 milhão de pessoas respiram em 100 minutos. Escreva a resposta por extenso e em notação científica. 1 milhão é 10 à sexta. 10 minutos, 100 minutos, desculpa, vai dar 10 ao quadrado. Então, o volume de ar de 1 milhão de pessoas é 10 elevado a 2 vezes 10 à sexta. Você conserva a base, soma o expoente, dá 10 à oitava. Então, em notação científica, a resposta era 10 à oitava. Por extenso, você coloca todos os zeros que aparecem aqui. 3, 6, 7, 8 zeros. Vão dar 100 milhões. Então, 1 milhão de pessoas respiram 100 milhões de litros de ar em 100 minutos. A vida na Terra existe há aproximadamente 10 bilhões de anos. Escreva a informação numérica contida nessa afirmação usando notação científica. A vida na Terra existe há 10 bilhões de anos. 10 bilhões, está escrito aqui, ó. 10 bilhões é um número 1 com 3, 6, 9, 10 zeros. Que é o mesmo, você já quer notação científica, você vai mexer a vírgula daqui até atingir o número 1. 3, 6, 9, 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 à 10ª potência.